Desde pequeno, desde quando eu fui, quando o pastor Paulo Moreira foi meu conselheiro na Palavra da Vida, a primeira vez que eu fui para lá, que eu tinha lindos 13 anos e ele era um jovem, robusto, bonitão, tal, e conselheiro. Desde aqueles tempos, Deus tem mexido muito comigo sobre nações. Eu não vim para falar de mim, eu vim para falar de portas abertas, mas eu não quero falar de alguma coisa que não bate no meu coração. Isso bate muito forte. Então, eu me aproximei da missão no sentido de poder conhecer mais o povo e a igreja perseguida. Como o pastor Paulo falou muito bem, a igreja já é perseguida desde o seu princípio. E eu digo para você que se de alguma maneira nós também não sofremos algum tipozinho de perseguição, seja ela qual for, não sei que tipo de cristãos nós somos. Não estou acusando ninguém, nem tentando falar mal de ninguém. Mas Jesus falou que nesse mundo nós teríamos aflições. Ao mesmo tempo ele disse, mas tem de bom ânimo, porque eu, Jesus, venci o mundo. Então nós podemos vencer. Mais de 100 milhões de cristãos são perseguidos hoje. Eu estava olhando ontem um livro do John Piper, e ele falou assim de uma estatística de 2012 e crescente até 2025 de em torno de 150 mil a 200 mil pessoas mortas por amor ao cristianismo no ano. Então vai muito mais além do que a mídia mostra para a gente. A mídia mostra o que interessa. E nós precisamos ir atrás do que nos interessa. Né? Eles mostram o que interessa para eles, temporariamente. E existe um tipo de um ranking, né, que é feito por Portas Abertas, com diferentes tipos de perguntas sobre os países com maior ou menor perseguição. Então, tem um grupo de 50 países. Eu tive um mês atrás, agora em Cuba, e foi muito interessante, né? Não sei se é a melhor palavra para dizer. Então, você que é brasileiro, apesar dessa loucura que nós estamos vivendo no nosso país hoje, você é uma minoria privilegiada em termos de evangelho. Meu pai, graças a Deus, se converteu ao evangelho cedo, então quando eu nasci ele já era cristão. E na época dele os cristãos eram chamados de bíblias, porque eles andavam com a Bíblia debaixo do braço. Né? Hoje, às vezes, um iPhone resolve, ou pelo menos engana. Né? Andar de Bíblia na rua é meio careta, né? Sei lá se vai dar, é pesado também, né? Sei lá. Mas, enfim, podemos nos reunir num centro de convenções desse, sem nenhuma polícia lá fora para ver, ou para vir aqui e levar o pastor preso embora. Nós não temos, nem sabemos o que é isso, mas é bom nós termos uma ideia do que é isso, porque isso acontece hoje. No meu meio médico, lá que eu converso com o pessoal, quando eu falo para eles que cristão é perseguido, os caras não querem acreditar. Não é possível, imagina, século XXI. Eu falo, rapaz, aí eu começo a contar as histórias de onde eu fui. Aí o cara começa a me olhar meio torto, se me conhece há mais tempo, acredita. Se não, fica até na dúvida se o que eu estou falando é verdade. O mundo de hoje não... perseguição, mesmo vendo o ISIS e tudo o que está acontecendo, mesmo assim. A palavra diz que há um Deus desse século que tem cegado o entendimento das pessoas. Então a gente olha, mas não vê. Né? Na minha igreja eu costumo falar para o pessoal, quando você entrar na internet e gastar suas 3 horas lá, gasta alguns minutos para ver o que da Bíblia está acontecendo nisso tudo que você está vendo. Porque dá para você ver. Se você tiver olhos para ver, você verá o que está acontecendo hoje. E aí a gente faz um rápido, nesses diapositivos, a gente faz uma rápida passagenzinha. Nigéria, um país, né, de um continente que sofre já há muito tempo, isso é histórico. Só que assim, se a Nigéria sofre, o Brasil deveria se preocupar com a Nigéria, os cristãos do Brasil. Né? Deveria ser a nossa forma de viver o cristianismo também. Entre outras coisas, se preocupando com os que sofrem, como a palavra diz em 1 Coríntios. Iraque e Síria têm sido a ênfase do DIP neste ano. São 2 países que têm sofrido demais. Você está acompanhando reportagens. A Síria, eu tive lá, tive o prazer de estar lá em 2007. Conheci irmãos lá e depois eu comecei a ver toda essa destruição. Meu coração ficava desesperado. Eu falava, será que os irmãos estão lá ainda? Será que eles não morreram? Será que eles fugiram do país? O que está acontecendo com eles? E realmente a Síria tem sido altamente destruída, você sabe disso, a invasão, o que está acontecendo lá. E o Iraque. O Iraque, que é um país também de grande desafio. O primeiro convite que eu recebi para lá foi em 2004, e eu não fui porque eu estava com medo. Então vamos confessar os nossos pecados aqui. O pastor me convidou para ir lá, eu estava na Jordânia.
Falou, vamos lá 2 dias com a gente para você conhecer a igreja em Bagdá. Eu olhei para ele e falei, pastor, não sei se dá para ir agora. Ele falou, você está com medo, né? Eu falei, estou. Tá bom, eu vou orar e um dia você vai voltar lá. E quando a gente ora, Deus pode levar alguns anos, mas Deus não esquece, não. 1 mês atrás veio um pastor do Iraque aqui, ele chegou para mim e falou, e agora, meu irmão? Ele nem sabia de nada. Então não ore se você não quer que aconteça, não faça a oração, porque ela vai acontecer. Pode levar 10 anos, 12 anos, 5 anos, Deus vai fazer e vai chegar lá alguma hora. Então aqui estamos com o Iraque e Síria. Sua oração é perigosa. Mesmo que você ore sem fé, Deus ouve, Deus acredita e daí Ele vai fazer. Então se não quer, não ore. Nigéria, o Boko Haram, que é o mais famoso, né? Eles pegam as crianças das mulheres, levam para serem escravas sexuais, e os meninos eles levam para doutrinar, para virar parte do exército deles. Tem um filme até na Netflix, eu não lembro mais o nome dele, mas é muito bom, que é justamente a história de um menino desse, que foi levado por um grupo radical, e daí mostra toda a história dessa criança, como a cabeça dele é feita, como ele é destruído mental e espiritualmente, e o final do filme eu não conto para você ver depois. Colômbia, os irmãos têm ido lá, sabem, existe a capital, existe um grande movimento da igreja lá na capital, é uma igreja muito grande, convenções, encontros em estádios, só que existe a igreja do interior sofre com a Farc, porque cristãos não querem se associar à Farc. Você não se associa à Farc, você é contra a Farc, nós vamos te extinguir. Isso um irmão que esteve lá esse ano conosco, dando testemunho, o testemunho dele é fantástico também, ele foi recrutado para a Farc com 10 anos de idade. Ele contou que com 12 anos ele tinha, com 12 anos, 30 homens debaixo da direção dele. Veja, doideira, né? Colômbia, que a gente ouve de muita coisa boa da igreja lá. Sim, a igreja que está na capital, a igreja grande, próspera. E a igreja do interior, não é Colômbia também? Não faz parte do corpo? Ellen Berheim, na Eritreia. Essa moça esteve aqui, se não me engano, ano passado. Ela é uma cantora. E para quem for da área de louvor e adoração aqui, recomendo o livro dela, está aqui. Essa moça passou 37 meses presa, dos quais uma boa parte deles ela passou dentro de um container. Um container. Então os caras chegavam, chamavam ela para fora e falavam, escuta, nega que você é crente, por favor, daí a gente tira você daí, você está sofrendo. Ela, não, ia para dentro de novo. Então o container, você vai dar uma olhadinha no livro, se você se interessar. De dia é muito quente e de noite é muito frio, né? Fora os bichinhos que entram lá dentro, fora a comida que ela não recebia, fora as surras que ela levava e por aí afora. Falar de adoração, conversa com essa moça, talvez ela possa te dar um pouquinho de dicas. O que é realmente adorar a Deus? Coisa mais incrível. Esse irmão da China está tão longe, né, gente? Mas eu fiquei tão perto da China, em 6, 8 anos eu fiquei perto. Eu fui estudar medicina chinesa, de repente fiquei próximo do povo, próximo de alguns dos costumes deles, e descobri que o Deus, Senhor de toda a terra, Ele também é Deus do Oriente. Desculpem eu falar essa obviedade. Mas às vezes os ocidentais acham que Deus é o Deus do Ocidente, né? Não, Deus é Deus do Ocidente. É nós. Não, Deus é Deus do Oriente. Aliás, nosso Salvador nasceu no Oriente, certo? Nunca esqueça disso. Ao saber das orações dos irmãos, Deus me deu alento, fé e me permitindo continuar a confiar nele, me fazendo mais resoluta e corajosa. Foi o testemunho da minha irmã lá, mas eu acho que é desse irmão aqui, traduzindo meio esquisito. Quando você vai num país desses, os irmãos, você já deve ter ouvido isso os outros anos, mas é verdade. Esse ano eu fui para Cuba, você passa toda aquela adrenalina de passar pela imigração, nós estávamos com 279 Bíblias, para 10 pessoas é um carregamento razoável, tivemos que combinar como entrar, fui com a minha esposa, aquela adrenalina danada, no fim conseguimos passar todo mundo, e depois é uma alegria de chegar para um irmão desse, você dá uma Bíblia para ele. Você vê o brilhozinho nos olhos dele. Você abraça aquele pastor. Simples. Cheio de problemas, cheio de dificuldades. Gente, o que mais me chamou a atenção em Cuba foi no meio de você entrar numa casa que é uma palhoça, irmãos, tem o coisinho dos porcos aqui, daqui do lado tem o banheiro, que não é um banheiro, é um buraco comunitário, onde cada um vai uma vez por vez, pelo menos um por vez. E daí você ouve esse pastor dar um testemunho para você, ele fala, mas eu estou apaixonado por Jesus.
Você olha para a cara dele e fala, como assim você está apaixonado por Jesus? E essa doideira toda aqui? Eu estou apaixonado. Ele cuida da minha vida. Mas lá no caso, lá os irmãos diziam, chegavam no final, eles davam testemunho e falavam, Cuba para Jesus. Era o slogan deles. Cuba para Jesus. Vamos ganhar essa ilha para Jesus. Baita fé, né? Você sabe de que país eu estou falando. Pastor Edward, na Síria, a morte pode vir do céu no formato de uma bala perdida, mas do mesmo céu vem a chuva de bênçãos que restaura a nossa vida. Para um homem desse falar uma coisa dessa, com um visual desse aqui, gente, ele deve ter algo que eu não tenho. Eu lembro que eu fui para o Haiti, quando teve o terremoto lá, passei por lá, estive com irmãos lá. Aqueles irmãos acordavam 6 horas da manhã para orar, para adorar, com os prédios tudo destruído por causa do terremoto. Quando eu saí de lá, eu falei para eles, agora nós vamos fazer uma coisa aqui. Eu vou ajoelhar e vocês vão orar por mim, porque vocês têm algo que eu não tenho. E eu preciso receber de vocês. A pessoa ficou todo sem jeito e tal. Eu falei, não, é isso aí mesmo. Ajoelhei lá, pode pôr a mão aqui e orar. Vocês têm algo que eu não tenho. Eu preciso aprender isso com vocês. E aqui o irmão André, famoso irmão André. Quem não conhece o livro Contrabandista de Deus, famoso, tenho que citar, porque temos várias gerações aqui, uns talvez não saibam nem do que eu estou falando. Esse homem foi o fundador de Portas Abertas, no ano que eu nasci, que eu não vou dizer quando foi, que já faz um tempão, e ele começou com esse fusquinha aí. Então ele levava Bíblias em contrabando dentro do fusca, e a oração dele é, Senhor, fecha os olhos dos guardas, em nome de Jesus, amém. E na raça, no peito, com esse fusquinha aí. Tudo começou com ele e esse versículo de Apocalipse que foi um dos motos dele. Esteja atento, fortalece o que resta que estava para morrer. Primeira vez que ele fez uma viagem que tinha a época da Guerra Fria, e tinha cortina de ferro, e tinha não sei o quê, aquele negócio todo. Bastante tempo atrás. Mas esse livro Contrabandista de Deus mudou a minha vida em muitos aspectos. Recentemente eu li ele de novo, e eu aconselho de tempo em tempo ler tudo de novo, porque mexe com a nossa espiritualidade, com a nossa fé. Claro que a Missão Portas Abertas tem também a função de distribuir literatura, como eu falei, nós levamos Bíblias para esses irmãos, esse trabalho é feito, tem que ser feito, nós temos que entender que em alguns países nós somos contrabandistas, e você tem que entender, como Pedro falou lá em Atos, há algumas coisas que por amor a Jesus nós não podemos obedecer ao governo. Qual é uma delas? Ou a primeira, talvez a única, ou uma delas. Você está proibido de pregar o Evangelho neste país. Se isso chegar aqui, isso aí você pode ser fora da lei. Acho que é uma das únicas situações que você pode ser fora da lei. Que Pedro falou, olha, não me interessa o que vocês estão dizendo, eu não vou deixar de pregar. Faça o que vocês quiserem. Né? Versão moderna e atualizada. Treinamento bíblico também, Portas Abertas, também faz treinamento para líderes. Como é que a igreja vai crescer se você não tem líderes, pessoas preparadas, que conheçam da palavra? Tem países que não podem receber a Bíblia. Se não recebe a Bíblia, como é que ele vai treinar outros? Como é que ele vai ter experiências com Jesus? Como é que ele vai entender o que Deus pensa? Né? Então as Bíblias são um dos fundamentos do trabalho de Portas Abertas, que eu admiro muito e gosto muito. Também ajuda emergencial de alimentos, isso aqui é na Síria, que eles fizeram lá. Há muitos campos de concentração, vocês estão a par disso, por toda o que a imprensa passa, pelo menos. Há vários campos de concentração lá, muita necessidade. Ontem mesmo eu estava girando a TV na GNT, eu vi uma reportagem lá muito interessante também, sobre os refugiados. Coisa muito forte, as pessoas falando. Então, há lugares onde há refugiados por 20 anos, 25 anos. Qual é o futuro dessa pessoa? O que ela vai fazer na vida? Nasceu lá, tinha uns que deram o seu testemunho, assim dizer, que nasceram no campo de refugiados. Não tem nação, não tem povo, não tem pátria. Ele nasceu num campo de refugiado. De que nação ele é? Né? Então, a distribuição também de alimentos, e a igreja brasileira, gente, nós temos tudo. Você joga sem querer uma semente no chão, ela prospera e dá fruto, não é assim? Nosso país é abençoado. Vamos pensar em tudo isso. A quem muito é dado, muito será pedido. Pois é. A nossa esperança, alegrem-se na esperança, pacientes na tribulação, perseverem na oração. Essa turma que estamos contando aqui já vivem esse versículo. E nós? Às vezes, a nossa tribulação não é uma perseguição religiosa. Mas qual é a sua tribulação?
Nós precisamos viver a mesma coisa, como corpo, né? Por fim, você pode se engajar, nós temos aí os papeizinhos para você escrever seu nome, seu e-mail, se você quer receber mais notícias da missão, tem tudo lá fora, tem o material dos livros também, que você pode adquirir para entender, para se envolver mais com isso. Lembre-se, eu li a Revolução que aconteceu na China, a Revolução Vermelha, em 1950 e pouco. Eu li um livro sobre aquilo. Do dia para a noite, uma igreja que era livre, ela se tornou perseguida. Do dia para a noite, todos os missionários daquele país foram mandados embora do país, sumariamente mandados embora para saírem do país. Isso pode não demorar tanto tempo assim. E você pode hoje, com a liberdade toda que você tem, participar, contribuir, e há algumas viagens também que são abertas para irmãos que queiram participar. É isso aí. Muito obrigado. Que Deus possa nos abençoar, tá bom? Por hora, muito obrigado. Estou à disposição depois para conversar com quem quiser. Eu vivi em Bagdá, mas a situação piorou, especialmente depois de um bombardeio à nossa igreja. Eu não posso ir na escola, eu sinto medo. Eu não posso ir com meus amigos, porque eu sinto medo. Iraque e Síria, 2 países devastados pela violência e guerra. 2 destinos onde milhares de cristãos enfrentam perseguição, mas como parte da mesma família da fé, partilham conosco o mesmo coração. Eu gostaria que vocês orassem para ter paz na Síria novamente, para ter uma vida similar à que nós tínhamos e como nós costumávamos viver. Sem medo de nada, com amor uns com os outros e viver como irmãos, porque isso é tudo. Eu gostaria de pedir para que vocês orem, especialmente para que possamos voltar para nossa casa, porque essa é a coisa mais preciosa para nós. Assim, poderemos voltar para as nossas escolas e retornar às nossas belas igrejas. Por favor, orem para que a nossa situação melhore e para que nós não cresçamos cansados nem com dúvidas. Eu peço que vocês orem pela Síria. Orem para que a guerra termine. Orem para que haja paz na Síria. Eu peço que nos ajude. Se alguém assistir este vídeo, por favor, ore por nós. Para termos um país mais seguro e vidas salvas, mesmo que o futuro seja escuro para nós. A oração pode nos ajudar a termos um futuro melhor.